E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Elton, sou professor de Química. Hoje eu vou continuar nossa série de soluções, conteúdo maravilhoso, super bacana esse conteúdo e que aparece em vários vestibulares, galera. Pessoal, hoje a gente vai classificar as soluções em solução saturada, solução insaturada, solução supersaturada. Beleza? Eu peço a vocês, caso ainda não tenha assistido as aulas anteriores que eu falo sobre a parte introdutória de soluções, assiste e depois retorna para essa aula, beleza? Eu vou deixar o card aqui em cima. Galera, vem aqui comigo. Pessoal, a primeira coisa que eu fiz questão de colocar aqui foi o coeficiente de solubilidade. Para eu classificar minha solução referente à solubilidade, eu preciso ter como meu referencial o coeficiente de solubilidade. Lembre que teve uma aula que eu já expliquei o que é o coeficiente de solubilidade, tá bom? Eu vou deixar também um card aqui em cima e você assiste. Mas o que é o coeficiente de solubilidade? O coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto, nesse caso aqui eu coloquei aqui do NaCl, quantidade máxima de soluto, que é 36 gramas, que eu consigo dissolver em uma dada quantidade de solvente, que aqui no caso é a água, em uma determinada temperatura. Ou seja, pessoal, eu consigo dissolver 36 gramas do NaCl em 100 gramas de água na temperatura de 20 graus Celsius, tá bom? Então, nosso referencial para eu classificar a solução insaturada, supersaturada, insaturada, eu vou precisar do coeficiente de solubilidade. Tranquilo? Guardou no coração isso? Preciso do coeficiente de solubilidade, que vai ser meu referencial. Então, vamos observar aqui esse primeiro caso. Galera, o que eu tenho aqui? Eu tenho um recipiente, um becker, com 100 gramas de água. Observe aqui, ó, 100 gramas também, igual ao coeficiente de solubilidade. A temperatura 20 graus Celsius. Todas essas soluções, a temperatura está a 20 graus Celsius e eu estou trabalhando com 100 gramas de água, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu pego aqui, ó, 5 gramas do sal, 5 gramas do NaCl e coloco em água e misturo. Vem aqui comigo. Qual o valor do meu coeficiente de solubilidade? 36 gramas, vocês concordam? Olha só, eu posso dissolver aqui 36 gramas em 100 de água. Quanto que eu coloquei? 5 gramas. Toda vez que a quantidade de soluto dissolvido aqui no sistema é menor do que o coeficiente de solubilidade, temos o caso de uma solução insaturada. Então, essa solução aqui, pessoal, ela é insaturada. Beleza? Quantidade de soluto, 5 gramas dissolveu. Qual é o coeficiente de solubilidade? 36, bem maior. Tranquilo? Então essa solução aqui é uma solução insaturada. Ok? Vou colocar aqui no cantinho, ó. A massa de soluto dissolvido, tá bom? Vai ser menor do que o do coeficiente de solubilidade. Esse, galera. Isso aqui, galera, caracteriza a solução insaturada, tá bom? Massa do soluto dissolvido, é claro, é menor do que o coeficiente de solubilidade. Nosso primeiro caso. Agora, gente, observe que eu ainda estou falando de solução insaturada. Muito aluno confunde isso, solução diluída com uma solução concentrada. Observe que solução insaturada, tanto aqui, ó, nesse primeiro becker, quanto no segundo becker, eu estou falando de soluções insaturadas. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho 100 gramas de água no becker 1, 100 gramas de água no becker 2. Observe que ambos estão na temperatura de 20 graus Celsius. Então o que eu fiz? Eu pego aqui, ó, 2 gramas do NaCl e coloco em água. Vem aqui comigo.
Quanto é que eu posso dissolver? 36 gramas. Eu estou dissolvendo menor do que o coeficiente de solubilidade, né? A massa dissolvida é menor do que o coeficiente de solubilidade. É uma solução o quê? Insaturada. Olha esse aqui. Quanto é que eu estou dissolvendo? 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água. A massa dissoluta aqui, dissolvida também, é menor do que o coeficiente de solubilidade. Então, os dois casos aqui, eu tenho solução insaturada. Porém, tem um detalhezinho que eu quero mostrar agora para vocês. É o seguinte, galera. Observe aqui, ó. A massa dissoluto que foi dissolvido aqui é bem menor, mas bem menor do que o coeficiente de solubilidade. Eu botei 2 gramas aqui, eu consigo dissolver quanto no total? 36, ou seja, eu ainda posso dissolver aqui 34 gramas. Ou seja, a quantidade dissoluta aqui é bem pouquinha, mas bem pouquinha mesmo. Esse caso aqui é chamado de solução diluída. Beleza? E esse outro caso aqui, gente, observe que os 35 gramas está próximo do 36, ou seja, a quantidade dissoluta aqui é grande. Só precisa só mais de 1 graminha para a solução atingir seu grau de saturação máximo. Então, já aqui já é um caso de solução concentrada. Solução concentrada. Solução diluída, solução concentrada. Observe que tanto solução diluída e solução concentrada são soluções insaturadas. Tá bom, gente? Não esquece, guarda no coração. Tem aluno que acha que solução concentrada é supersaturada. Não é, não tem nada a ver. Tá bom? Solução diluída e concentrada são soluções insaturadas. Não vai errar isso na sua prova, não. O pessoal pega vocês nisso aqui. Beleza? Vem aqui. Nosso segundo caso. Nosso segundo caso, o que está acontecendo? Eu peguei 36 gramas do sal, coloquei em água, vai dissolver tudo, não é isso? Observe que o coeficiente de solubilidade é 36 gramas. Toda vez que o coeficiente de solubilidade se iguala à quantidade de soluto dissolvida no sistema, eu tenho um caso ali de uma solução saturada. Esse é o mais tranquilo, tá bom? Então aqui eu dissolvi 36 gramas, que corresponde ao coeficiente de solubilidade. Logo, essa solução é chamada de solução saturada. Fácil, né? Na solução saturada, a massa de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade. Ou seja, a massa de soluto dissolvido, né, gente? Eu estou falando aqui a massa de soluto dissolvido, viu? É igual ao do coeficiente de solubilidade. Beleza? Nesse caso aqui, gente, o que eu fiz? Ó? Joguei 40. Vai acontecer o seguinte, pessoal. Eu vou ter aqui 36 gramas dissolvido. Vai dissolver 36 gramas aqui. Beleza? Aqui vai ter 36 gramas dissolvido. E vai ficar aqui, galera, ó, no fundo. Vai ficar aqui 4 gramas de corpo de fundo, que chamamos aqui. Deixa eu botar aqui pro ladinho. Botar assim, né? Para chamar mais a atenção de vocês. Então, vem aqui, ó. Botei 40. 36 gramas vai dissolver. Ah, por que vai dissolver? Porque é o coeficiente de solubilidade. 100 gramas de água eu consigo dissolver quanto de NaCl? 36 gramas na temperatura de 20 graus Celsius. Então, vou ter aqui 36 gramas de sal dissolvido e vou ter aqui ó, 4 gramas de corpo de fundo. Tranquilo? Então, esse sistema aqui é chamado de uma solução. Cuidado que tem aluno que confunde. Isso aqui não é supersaturada ainda. Eu vou mostrar daqui a pouco como é uma solução supersaturada. Em condições normais, se eu coloco 40 gramas do sal, ou seja, mais do que o coeficiente de solubilidade, o que vai acontecer? Vai dissolver uma parte e outra vai ficar de corpo de fundo.
Então aqui os vestibulares costumam muito chamar isso aqui de uma solução saturada com corpo de fundo, tá bom? Solução saturada com corpo de fundo. Então aqui é uma solução saturada com corpo de fundo. Vou botar assim, ó, corpo de fundo. Beleza? Não esquece, gente. Isso aqui não é uma solução supersaturada, beleza? Então eu vou apagar o quadro e a gente retorna falando sobre solução supersaturada. Sim, galera, voltei. Vou continuar. Agora eu vou falar do terceiro caso. Observe que apareceu mais um coeficiente de solubilidade aqui. Porque eu aumentei a temperatura. Observe que eu passei de 20 para 100 graus Celsius. Como eu aumentei a temperatura, eu aumentei aqui a solubilidade do NaCl. Ou seja, em 100 graus Celsius eu consigo dissolver 40 gramas em 100 de água. Beleza, gente? Então, vem aqui comigo. Olha só, o que eu estou fazendo. Eu tenho 40 gramas de NaCl, parecido com o último caso que eu falei com vocês. Eu tenho 40 gramas de NaCl natural. O que vai acontecer naturalmente, eu vou colocar esses 40 gramas, vai acontecer o seguinte, o mesmo caso que aconteceu nesse instante, não é isso? Eu vou ter aqui, deixa eu botar até assim, né? Eu vou ter aqui, ó, 36 gramas do sal dissolvido. Então, tudo bem até aí? 36 gramas aqui dissolvido. Como nessa temperatura, esse beck aqui está na temperatura de 20 graus Celsius, eu tenho 100 gramas de água. Quanto é que eu dissolvo? 36 gramas. Eu coloquei 40. Então 36 vai dissolver e vai ficar quanto aqui de corpo de fundo? 4 gramas, não é isso? Eu vou ter aqui, ó, 4 gramas de corpo de fundo. Deixa eu puxar aqui, botar aqui. 4 gramas de corpo de fundo. Tem aqui 4 gramas de corpo de fundo. Tudo bem até aí? Isso que vai acontecer. Essa solução aqui é chamada solução saturada com corpo de fundo. Pessoal, para eu tornar essa solução supersaturada, não é um processo espontâneo. O processo espontâneo é isso aqui que acontece. Vai ser um processo forçado. Eu vou ter que aquecer. Então eu vou aquecer, né? Pronto. Então, eu vou pegar essa solução e vou aquecer. Vou aquecer para quanto, Elton? Eu vou aquecer para 100 graus Celsius. Então, a temperatura aqui, ó, no becker 2, vai ser de 100 graus Celsius. A temperatura aqui nesse becker 2 vai ser 100 graus Celsius. Se eu estou aquecendo, eu estou aumentando a solubilidade. Tudo bem? Olha só. Em 100 graus Celsius, quanto é que eu consigo dissolver do sal? 40. Então, essas 4 gramas que estavam aqui de corpo de fundo, vai acontecer o que aqui? Vai o que? Dissolver. Mas essa solução ainda não é supersaturada. Por quê, gente? Porque na temperatura de 100 graus Celsius eu consigo dissolver quanto? 40. Então essa solução aqui é uma solução saturada. Vou repetir. Talvez não tenha ficado claro. O que eu fiz? Essa solução 1 aqui foi uma solução saturada com corpo de fundo. Solução 1 é a solução saturada com corpo de fundo. Tá bom? A solução 2, galera, eu aqueço, dissolvo mais. Mas se você observar, em 100 graus Celsius, eu consigo dissolver quanto? 40. E quanto tem de soluto dissolvido aí? 40. Então essa solução é uma solução saturada. Então no 2 eu tenho uma solução. Agora observe aqui no 3. Quando eu passo do 2 para o 3, eu vou resfriar meu sistema. Vai acontecer um resfriamento no sistema. Eu vou resfriar esse sistema. Tiro ele aqui do aquecimento, deixo ele fora do aquecimento até ele se igualar à temperatura ambiente. Vamos considerar que a temperatura ambiente vai para os 20 graus Celsius, né? Então vai acontecer com resfriamento. Vou passar de 100 para 20 graus Celsius. Resfriando esse sistema bem lentamente, pessoal.
Esse processo do 2 para o 3 tem que ser um processo bem lento, tá bom? Em 20 graus Celsius, quanto é que eu consigo dissolver? 36 gramas. Eu vou ter aqui dissolvido, galera. Vou ter aqui dissolvido, pessoal, 40 gramas, galera. 40 gramas totalmente dissolvido aqui. Observe que no 3, a quantidade de soluto dissolvido, observe, a quantidade de soluto dissolvido é maior do que o coeficiente de solubilidade. Ah, Elton, não é igual a esse? Não. Aqui eu tenho a quantidade de soluto dissolvido aqui, não está maior do que o coeficiente de solubilidade. Quanto é que dissolveu aqui? 36 gramas, então não é maior do que o coeficiente de solubilidade. Aqui a quantidade de massa de soluto que eu botei é maior. Agora, se dissolveu ou não, a gente tem que analisar. Se colocar naturalmente, não vai dissolver. Se aquecer e resfriar, sim. É o processo de supersaturar uma solução. Então, o que eu faço? Eu pego a solução saturada com corpo de fundo, tenho que aquecer, depois eu resfrio lentamente. Então, eu chego nesse sistema. Mas é bom observar o seguinte, pessoal. Esse sistema aqui ele é super instável. Ele é instável. Se eu agitar ele, vou botar até aqui, ó. Se eu agitar, então, galera, se eu agitar esse sistema, ou então se eu colocar um cristalzinho, só um cristalzinho, ó. Se eu colocar aqui um cristalzinho, colocar só um grãozinho, só um cristalzinho aqui, vai perturbar todo o equilíbrio que está aqui e essa solução retorna para a solução 1. Então o tempo de vida dela aqui é curto, é uma solução instável. Então a solução aqui 3 é uma solução super saturada. E é importante lembrar que a solução supersaturada é uma solução instável. A solução supersaturada é uma solução instável. Tá bom, meu povo? Não esquece disso, cai muito nos vestibulares. Solução instável. Porque se eu colocar um cristalzinho, eu retorno para o sistema 1. Se eu agitar, eu retorno também para o sistema 1. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham entendido a diferença de uma solução saturada com corpo de fundo com a solução supersaturada. Na solução supersaturada, a quantidade de soluto dissolvido é maior do que o coeficiente de solubilidade. Tá bom? Eu vou apagar o quadro e vou mostrar o gráfico para vocês. Como é que funciona a gente analisar uma solução saturada, insaturada ou supersaturada no gráfico. Beleza? Aguarda aí rapidinho. Então, galera, para a gente fechar, eu vou falar de gráfico, relacionando solução saturada, insaturada e supersaturada. Um dia que a gente vê isso em um gráfico e eu fecho a aula de hoje, eu peço desculpa porque a aula saiu um pouquinho longa, mas eu precisava para a gente seguir essa sequência didática, tá bom? Desculpa. Então, vem aqui comigo, galera. Olha só, pessoal, em um gráfico, como a gente já viu nas aulas anteriores, esse eixo tem a temperatura, aqui eu tenho a solubilidade do sal em 100 gramas de água. Toda vez que a gente encontrar um ponto em cima da curva, vai ser chamado aqui de zona supersaturada. Então, essa areazinha aqui, ó, galera, de azul, é chamado de zona supersaturada, galera. Então, ó, qualquer ponto nessa área aqui, a gente vai ter uma solução supersaturada, tá bom? Como é que a gente vai ver isso? O ponto, ele vai me fornecer uma determinada temperatura, sei lá, uma temperatura de, vou botar aqui, 20 graus Celsius. Eu tenho tantas gramas do sal dissolvido em água. Então aí você vai relacionar a quantidade de gramas que ele vai te dizer. Caso, galera, o gráfico, você tem essa parte aqui debaixo da curva, se o ponto entre a temperatura e a quantidade de sal dissolvido ficar abaixo
da curva, ou seja, aqui a gente já tem um caso aqui de uma solução insaturada, tá bom? Se ficar abaixo da curva, a gente tem a zona aqui de insaturação, tá bom? E caso ele forneça uma determinada temperatura, X gramas do sal em água, e esse ponto ficar em cima da curva, a gente vai ter ali uma solução saturada. Se o ponto estiver em cima da curva, saturada. Se estiver abaixo da curva, insaturada. E se estiver acima, supersaturada. Vou botar um exemplo aqui pra gente? Bora lá. Vou colocar na temperatura, bora botar aqui no cantinho. Na temperatura de 20 graus Celsius. Para o sal X, eu vou ter de água. E agora a gente vai fazer ligar esses pontos, né? A temperatura já destaquei aqui, ó, 20, 10 aqui, 20 aqui e o 50 aqui. Tá bom? Tá tão bonitinho esse gráfico não, mas pra gente ter uma noção. Então, gente, eu vou ligar aqui, ó, primeiro 50 gramas a 20 graus Celsius. Então, vou ligar aqui. Olha só o ponto. Vou chamar aqui de ponto 1. Esse ponto 1 aí, vou botar de outra cor, né? Pra chamar a atenção aí. Ponto 1, galera. Caiu em que zona? Zona supersaturada. Então, ponto 1 aqui, o ponto 1 corresponde à solução supersaturada. Vamos ver aqui, 20 graus Celsius, desculpa, 20 gramas do sal relacionando a temperatura de 20 graus Celsius. Que, se eu for fazer a ligação aqui, galerinha, olha só, ó, em cima, esse ponto 2 aqui está em cima da curva. Quando está em cima da curva, no ponto 2, a solução é saturada. E, para a gente fechar nossa aula de hoje, que está extensa, o nosso último ponto, o ponto 3, que é 10 gramas, relacionado a 20 graus Celsius, caiu na zona do que? Insaturada. Então, 1 está na zona supersaturada, super saturada. 2 está na zona, ou melhor, desculpa, 2 está em cima da curva, então é saturada. E o último está na zona da insaturação, está abaixo da curva, então aqui é insaturada. Ok, galera, espero que vocês tenham gostado. Nossa aula ficou um pouco extensa, peço de novo desculpa. Se inscreve no canal, curte, compartilha. A próxima aula, resolver questões. Tchau!